Bora lá, pessoal. No vídeo anterior eu mostrei essa revista junto com a da Alice no País das Maravilhas, uma quadrinização de acordo com aquele filme do Tim Burton, mas aí eu fiquei focado na Alice e acabei deixando essa revista aqui do Epic Mickey para um vídeo somente sobre ela. Achei melhor assim. Então vamos embora conhecer mais dessa revista aqui. Vamos lá. Aqui adiante, quase no final da revista já, depois já passou uma porrada de história, a gente tem as páginas informativas, que elas contam então o porquê dessa revista. Ela é focada num personagem. Eu acredito que aqueles leitores de quadrinhos que não estão familiarizados assim com o universo da Disney, acredito que eles podem nem conhecer, né? É o Coelho Oswaldo. O Coelho Oswaldo é um personagem bastante antigo, tá? Que veio das animações, aqueles curtas-metragens que antigamente eram a grande novidade do cinema. E hoje em dia, a gente mal e mal a gente vê na TV, né? A gente acaba tendo que procurar aí o YouTube ou qualquer outra plataforma para garimpar e encontrar esses curta-metragens animados para a gente assistir. Mas antigamente era novidade para o cinema, essa tecnologia, né? Era considerada uma grande inovação essa invenção na arte do desenho e do cinema. Tanto que o Mickey, que estrelou ali os seus primeiros longa-metragens, ele veio primeiro no cinema mudo e em preto e branco, e depois, com o tempo, ele foi fazendo as transições, né? As cores, o som. Então, o Mickey é um belo exemplo dessa questão da animação para o cinema, que atravessou a tecnologia através dos tempos. E ainda vemos o Mickey por aí hoje em dia, né? Em tempos de Pixar, inteligência artificial, a gente ainda vê o Mickey e seus personagens tentando se adaptar aos tempos de hoje. Esse Coelho Oswaldo, ele era anterior ao Mickey, na verdade, de acordo com as informações que constam aqui, muito bem detalhadas para quem adquire a edição. O Walt Disney, lá nos seus primórdios, quando ele ainda nem tinha os seus estúdios, ele trabalhava para outra pessoa, uma outra empresa, né? Nesse ramo das animações. Ele desenvolveu o Coelho Oswaldo sob encomenda dessa empresa, e era um Mickey com orelhas grandes, praticamente. Se vocês notarem aqui, né, a fisionomia, você muda as orelhas e o focinho, fica praticamente o Mickey. E aí o Coelho, ele teve uma grande aceitação pela empresa, que já visualizava todo o potencial do Walt Disney. E o Walt Disney tinha um companheiro ali, igualmente talentoso, até mais talentoso que o próprio Disney naquela época, pois era o Ub Iwerks. E o Ub Iwerks, que na verdade ele deu toda a característica aqui dos personagens, tanto do Oswaldo, né? Oswaldo o Coelho Sortudo, quanto do próprio Mickey, né? O Mickey, na verdade, há quem diga que foi a criação do Ub Iwerks. Os dois eram muito próximos, né? Passaram a trabalhar juntos, tiveram aí uma história muito importante na construção do Império Disney. E em determinados momentos eles se separaram, depois eles voltaram, mas enfim, o Ub Iwerks, ele foi aí durante um tempo uma espécie de braço direito do Walt Disney, tá? O Elias Walter Disney, né? Conhecido pela gente como Walt Disney. E aí o que acontece, para dar um resumão aqui dessa situação e a gente prosseguir com a revista. O Walt Disney, ele saiu dessa empresa, só que o personagem dele, ele ficou. Ele não pôde levar o personagem consigo. Havia lá num contrato uma estratégia que caracterizam como algo de má fé, na verdade, que estipulava que esse personagem do Coelho, Oswaldo Sortudo, pertencia à empresa, né, ao local, não pertencia ao Walter Elias Disney. E aí o Disney ficou muito puto com essa história toda, porque ele saiu do lugar, né? Só que ele perdeu o seu maior personagem ali naquela época. Foi aí que veio o Mickey. Aqui eles dizem que ele criou o Mickey logo depois, com as orelhas enormes e tal, mas o Mickey, como a gente conhece na sua fase mais clássica, ele teve toda a ajuda do Ub Iwerks, tá? Isso é um assunto, talvez, aí pra gente elaborar num outro dia, né? Numa outra oportunidade. Eu posso explicar um pouco mais sobre isso para vocês, mas esse Mickey classicão aqui que a gente conhece, teve o dedo do Ub Iwerks, tá bom, pessoal? Então, assim, se o Walt Disney tem os créditos sobre o personagem, eu acho justo lembrar sempre que esse visual clássico dele aqui teve a criação de Ub Iwerks também, tá? Também. E o que que acontece? Daí veio o Mickey, o Coelho Oswaldo acabou ficando na outra empresa, a Disney se sobressaiu, era um mercado de animações, né?
E esse personagem novo, que era o Mickey, ele se sobressaiu na questão da popularidade, fofurice. Ele agradou mais as pessoas do que o Coelho Oswaldo. Então o Disney, pouco a pouco, com o passar do tempo, ele foi se sobressaindo mais em suas atividades do que o outro estúdio. O outro estúdio, na verdade, hoje fala-se que ele era os estúdios da Universal Pictures. Na verdade, falam que Disney perdeu os direitos do Coelho Oswaldo para o dono do Pica-Pau, né? E tá aqui o Coelho Oswaldo. Quando ele ficou mais familiarizado no universo do Pica-Pau, mudaram bastante o visual dele, né? Colocaram esses dois sobrinhos, igualzinho o Mickey tem com o Chiquinho e Francisquinho, né? Quem lê aí muito Mickey sabe que o Mickey tem os sobrinhos, Chiquinho e Francisquinho, e aqui também tem esses dois sobrinhos pro Coelho Oswaldo, né? Então, inclusive tem uns quadrinhos do Pica-Pau, muito comuns antigamente, publicados aqui pela Editora Abril, que trazem historinhas desse Coelho Oswaldo aqui, com os seus sobrinhos, né? E é impressionante como ele lembra bastante o Mickey, não na aparência, mas na questão de estar com os sobrinhos, e na questão dele ser o bom moço, né? O bom moço, aquele exemplar, né? Com boas maneiras. Então lembra bastante um período aí em que o Mickey ficou mais conhecido. Então, esse Coelho Oswaldo, ele foi totalmente modificado, ficou lá no universo do Pica-Pau, seus amigos, né? Fez parte aí da turminha do Pica-Pau. Mas depois, houve um tempo aí em que os direitos cessaram. Isso fez com que o Coelho Oswaldo voltasse a ser adquirido pelos estúdios Disney. Os estúdios Disney tiveram interesse em retomar o personagem. Por isso fizeram essa revista tão bacana para celebrar esse momento. E essa revista, na verdade, ela veio após um jogo, né? Um jogo de videogame muito conhecido, saiu pela Nintendo, né? Nintendo Wii na época. Hoje em dia eu nem sei mais qual console da Nintendo que está aí, mas na época falava-se muito no Nintendo Wii. Então nessa época saiu esse jogo do Epic Mickey, e é uma grande aventura aí do Mickey com o Coelho Oswaldo. E essa revista, ela veio... Bom, essa revista ela veio para quem não é familiarizado com o game e quer se situar da historinha resumida, né? Que gera todo o jogo do game. E o que é essa história resumida? Ela consta aqui, olha só, ela consta aqui o Mickey descobrindo, né, um outro universo, uma outra terra, né, uma outra realidade ali. Ele acaba indo parar por acidente no mundo do Coelho Oswaldo. E ele até então não está nada familiarizado com essa realidade do Coelho Oswaldo, né? É um mundo muito sombrio, é um mundo muito estranho, é um mundo nada amistoso. Então o Mickey ele vai parar nesse lugar. É lógico, né? Há o encontro dele com o Coelho Oswaldo, pois esse é o grande momento da questão toda, né? A hora em que ambos se encontram, estão cara a cara ali, e o Coelho Oswaldo ele mostra nitidamente o seu ressentimento pelo Mickey, a ponto de considerá-lo aí um grande inimigo que precisa ser eliminado, né? Ele acha que precisa eliminar o Mickey. A gente vai se situando também que esse lugar estranho onde mora o Coelho Oswaldo muitas vezes parece uma cópia mal feita do próprio universo do Mickey. Olha só, os desenhos são muito bacanas, tá, gente? Eu não sei se aqui a luz ela não tá conseguindo mostrar com exatidão como os desenhos são bem feitos, sabe? A arte, uma arte muito linda, muito foda, cara. É foda demais essa arte toda, sabe? Aqui tá, olha só, a estátua do Disney, né? Com o Oswaldo aqui, o Mickey olhando, né? Tipo assim, aquela familiarização da estátua era com o Mickey, né? Mas ali tá com o Coelho Oswaldo, ou seja, na realidade do Oswaldo era assim que sempre deveria ter sido, na verdade. Só que aí pra ele o Mickey apareceu e atrapalhou tudo, né? Pra ele o Mickey fez com que ele fosse abandonado. Na concepção dele foi isso que aconteceu, né? Essa era a visão do personagem. E impressiona muito essa parte, né? Que ele vai chegando num local e ele não entende que local que é aquele ali, cara. E aí a gente vai vendo, né? O outro explicando pra ele, situando ele ali daquela realidade estranha, né? E aí ele vai vendo, ó, ele pega uma perna, ele vê partes ali, né? De outros personagens.
E aí ele vê a montanha de lixo do Mickey, né? Ele vê uma montanha de lixo sobre ele mesmo, né? Como se tudo sobre o Mickey se reduzisse àquele monte de lixo. Como que você reagiria, né? Você descobrindo que você está num amontoado de lixo sobre você mesmo. Então, assim, complicado, hein? Complicado demais você descobrir que você não passa de uma montanha de lixo na existência de alguém. E aí, é claro, o que vai se seguindo depois, né, é o embate dos dois personagens. O Mickey, logicamente, ele sendo ali pacifista, né, ele querendo chamar o Oswaldo à razão, tentando explicar para ele que ele estava com uma visão muito equivocada das coisas. Mas quando a pessoa fica cega pelo ódio, ela não raciocina direito, né? Às vezes nós somos assim, a gente enxerga a realidade que a gente quer enxergar, não a realidade que realmente existe. Existe uma realidade e existe a realidade que a gente prefere enxergar. Olha essas criaturas trevosas, né? Como elas são o máximo, na verdade. Essa arte, ela é espetacular. Ela é espetacular. Então essa é a revista que homenageia a volta do Coelho Oswaldo para os estúdios Disney, né? Mais que isso, para o universo, o império Disney da atualidade, que é muito maior do que aquele simples momento em que ele foi concebido naquela outra época, né? Uma segunda revista foi lançada depois, acredito aí que uns 2 anos depois, até porque essa revista ela é de 2011, tá? Ela tem créditos aí a março de 2011. Aí em 2013 foi lançada uma outra revista que tem mais histórias, né? Sobre essa questão do Coelho Oswaldo. Não sei ao certo se há uma continuação ou se são apenas mais histórias elaboradas ali envolvendo o coelho, né? Isso eu não sei dizer porque eu não tenho ela, eu não adquiri. Eu tenho apenas essa daqui, que é a revista que realmente comemora a situação toda, né? Olha só que maravilha essa ilustração. Então essa revista é de março de 2011, tá? Ela tem 132 páginas aí no total. E ela custou na época R$ 14,90. Um preço, na época era um preço assim, não era tão baratinho, mas era muito mais em conta do que a gente vê por aí hoje, essas edições, né? Então era um preço acessível, era um preço justo, digamos assim, tá bom? A Abril conseguia manter um preço justo em algumas dessas publicações naquela época. O que eu critico aqui nessa revista? Sim, tem pontos aqui que eu critico, apesar desse belíssimo trabalho gráfico, né? Essa coisa fodástica mesmo. Existe sim alguns pontos a serem observados. É mais uma observação do que uma crítica. Olha só, a arte é maravilhosa, né? Eu fico perdido aqui nessa arte. Perdido. Bom, mas vamos lá, né? Alguns pontos que eu quero criticar. Primeiro, os documentários vieram no fim da revista. Ok, tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Aí seguem outras páginas aqui com mais informações, né? A respeito de outros personagens que aparecem. Então, tudo é interessante a respeito dessa homenagem aqui, né? Realmente são páginas bastante interessantes. Mas o que me irritou muito, que eu achei desnecessário, na verdade, foi o começo da revista, né? A revista ela já começa assim. Olha só, ela começa já com uma história, né? Que não é a história da revista mesmo. É como se fosse uma preparação para o leitor. Tá escrito ali, ó, prólogo 1. Então temos um prólogo 1. Tá aqui. Ela mostra um pouco como que é o universo lá do Coelho Oswaldo, né? Mas você vê que a arte é totalmente diferente da arte real do que a gente encontra na aventura, né? Que condiz à revista. É uma arte já bem mais simples, né? Bem mais, digamos assim, bem mais fofa, né? Bem mais leve, bem mais suavizada em relação à aventura principal. E ela não tem outro objetivo a não ser esse, né? E familiarizando o leitor de que o Oswaldo vive numa espécie de Disney paralela, né? Uma Disney de um mundo às avessas.
Temos aqui o Donald, o Pateta, mas se você reparar, eles são androides, né? São versões artificiais dos personagens. Então temos aqui algumas histórias que se apresentam como prólogo para ir situando o leitor desse universo, esse universo artificial que compõe a realidade do Coelho Oswaldo, né? Aqui já está o prólogo 3. Então, assim, me irrita essa questão de prólogo 1, 2, 3, né? Não precisava ter colocado dessa maneira. Essas histórias não precisavam ter começado na revista, antes da aventura principal. Eu acho que primeiro deveriam ter colocado a aventura principal, que é o que chama mais a atenção, né? Mas fizeram isso já pensando, mas vamos colocar no começo, porque aí os leitores lerão. Os leitores lerão essas histórias também, com medo, né? Um medo doido de que se colocassem a aventura principal logo no início, essas aqui não fossem lidas, né? Mas isso daí a editora nem deveria se preocupar, na verdade. Lê quem quer, né? Lê o leitor que estiver a fim de ler. Por isso eu acho que tanto faz a história estar no começo ou no fim da revista, a gente pula do mesmo jeito. A gente pula do mesmo jeito, entendeu? Foi a primeira coisa que eu fiz, na verdade, foi querer procurar a aventura oficial, né? Depois que eu vim me situar dessas histórias aqui, ó, prólogo 5, cara. Pra que escrever prólogo 5, me fala? Pra quê? Pra que escrever prólogo 5? Não tem muito cabimento. Não tem muito cabimento isso, né? Ficar escrevendo prólogo 1, prólogo 2, prólogo 3, prólogo 4, prólogo 5. Jesus. Tá aí. Vocês perceberam, né? Não é assim uma crítica, não tô detonando a revista. Não é isso. Não é isso. É uma observação, né? É uma opinião minha aqui, ó. Prólogo 6. Pra paciência dos 6. É só uma observação, né? Que gera aí uma opinião de que isso poderia ter ficado depois. São legais essas histórias? São legais sim. São bacaninhas. São bacaninhas. Ou seja, elas não chegam nem perto da aventura principal, né? Claro, elas não chegam nem perto da aventura principal. Mas elas são, sim, historinhas bacaninhas. E aqui segue a história principal, como eu já mostrei aqui para vocês. É uma arte muito, muito, muito diferente, né? Uma arte muito bem feita, muito bem elaborada, né? Tá aí. Com muito prazer que eu mostro essa revista aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vale a pena adquirir essa revista, Fabiano? Vale muito a pena, sim. Ela tem todo o contexto histórico, né? Do personagem do Coelho Oswaldo. Tem o Mickey, né? Interagindo com o Coelho Oswaldo. Uma aventura bastante icônica aí, né? Dentro de todo esse contexto histórico. Então vale muito a pena, sim, tá? E o jogo do game? Eu não conheço o jogo do game. Gostaria de ter conhecido. Mas a minha realidade no momento não é gamer. Mas se você é gamer, você gosta dessa coisa assim, essa coisa da Disney, né? Você pode gostar desse jogo aqui, tá? O jogo Epic Mickey. E é isso aí, pessoal. Vou me despedindo por aqui. Um abraço para vocês. E até o nosso próximo vídeo. Um abração.